Hoje a gente está com o Márcio Pereira, que é o fundador da Ecocasa, né? É uma empresa de tecnologias ambientais sediada no município de Limeira, mas que atende o Brasil inteiro, né, Márcio? Como é que é a história? O que você conta aqui para os nossos acompanhantes a respeito, um pouquinho da sua história primeiro e depois da Ecocasa? Se tiver assunto ainda, porque a gente ficou conversando uns 1h30 antes de começar a gravação. Eu acho que a gente já esgotou o assunto, mas se você puder repetir, a gente começa de novo. A gente repete, Paulo, não tem problema. Na verdade, contar essa história, ela é parte do nosso roteiro, né? Essa caminhada da Ecocasa desde 2001 já vem aí remontando os 20 anos. 20 anos, né? Então a gente já tem um pouquinho de história. Você tem o dobro da idade do meu escritório. A gente fez 10 no ano passado, vocês fizeram 20. Então... Tá vendo? Então você já seguiu as nossas pegadas. Com certeza. Não é? Então em 2001, eu, na verdade, estou sempre ligado na área de marketing e vendas desde que eu iniciei minha carreira na área comercial. E em 2001, quando a gente teve aquele evento do apagão, talvez vocês não se lembrem, vocês são muito jovens ainda. Não, eu me lembro muito bem. Foi em 2001. Exatamente. Eu participava de alguns grupos de discussão ligados à área de energia, etc. E o assunto que rolava nos grupos era que o apagão verdadeiro não era de energia, mas era de água. Então a questão ambiental precisava ser observada de outra forma. Quando eu enxerguei aquilo e eu frequentava esses grupos, resolvi tirar da gaveta um projeto que eu desenhei nos anos 90, de ter uma empresa ligada às questões ambientais. Mas uma empresa, não uma ONG, como era o modismo na época, né? E aí 2001 foi o ponto de partida. Então, o apagão, eu na época trabalhava na área de energia solar, então eu recebi muita demanda para ajudar as empresas a viabilizar a economia de energia, né, usando, na época, o aquecimento solar para a substituição da energia elétrica. E junto com essa demanda veio o projeto Ecocasa saindo da gaveta. E junto com as conversas com os nossos clientes relativos à questão energia, emendava-se a questão água, ou seja, pediam-me soluções de energia e soluções para a água. Eu comecei uma profunda pesquisa nesse assunto e aí começou a nascer o portfólio da Ecocasa, ligando todos os pontos ambientais mais voltados para a construção civil. Então, a gente poderia dizer que, de certa forma, você já estava relacionado com o tema das tecnologias e as questões ambientais como um todo, tinha um projeto mais ou menos planejado e, em 2001, em decorrência, inclusive, de uma crise, meio que foi o empurrão para botar tudo isso em prática. A gente pode analisar dessa forma? Exatamente. Eu acho que assim, o apagão ele trouxe, fazendo até uma situação meio, uma analogia meio paradoxal, né? O apagão trouxe à luz, da discussão o assunto meio ambiente, né? Ali começaram-se as discussões de sustentabilidade em toda a sua abrangência. Até então era uma coisa muito acadêmica, muito filosófica. Ali você via a coisa prática acontecendo. Antes de desenrolar, só fazer um paralelo, né? 2001. Então, menos de 10 anos depois, o que é pouco tempo, da Eco 92, que foi um grande marco de consciência. Exatamente. A gente poderia dizer que foi, talvez, a primeira vez na Eco 92 que esse assunto globalizou-se, né? Sim. Então, menos de 10 anos depois, você já estava nesse ensejo. E aí você falou uma coisa aqui que eu acho que é interessante a gente retomar. Naquela época, 2001, assunto ecologia, sustentabilidade era assunto de ONG. Como assim? O que você pode dizer? Qual é que era a realidade para daí a gente contando através da história da Ecocasa culminar na questão de negócio? Porque, felizmente, isso já se transformou para um negócio. E naquela época, qual é que era a pegada? Bom, na verdade, o que eu observava se você queria
interagir com questões ambientais, você tinha que se voluntariar, se dedicar a uma causa e, às vezes, com resultado intangível. Quer dizer, você ia lá, se desgastava, fazia, acontecia e o negócio não saía do lugar. Como eu tinha que sobreviver, pagar as contas, né, eu entendi que a questão poderia ser tratada como negócio. Um negócio lícito, um negócio ético. Ou seja... Ético sobre tudo. Eu até costumava repetir nas reuniões o seguinte: olha, se destruíram o meio ambiente em busca de lucro, e por isso são marginalizados, por que não vamos reconstruir o meio ambiente também com lucro? Faz muito mais sentido e é motivador. Isso aqui. Não é? Olha aqui. Eu fui bastante achacrado por conta dessa abordagem, mas hoje, 20 anos depois, eu te digo com tranquilidade, 99% daquelas ONGs que me criticaram e apontaram o dedo para mim não existem mais. Olha só. Ficaram para o caminho. Tá. A nossa empresa está aí construindo negócios sustentáveis há 20 anos, produzindo resultado positivo. Produzindo resultado positivo para as pessoas e para o meio ambiente. Que bacana. Então eu não estava totalmente errado, vamos dizer assim, né? Estava totalmente certo, né? Muita modéstia da sua parte aí, né, Márcio? E assim, olha que legal, eu vou até repetir o que ele falou aqui agora. Se por conta do lucro destruiu-se o meio ambiente, por que não reconstruí-lo também lucrando? Não em busca de lucro, mas lucrando, né? Por que não? E a gente tem... então você tem uma empresa que oferece soluções ambientais. Eu tenho uma empresa que oferece soluções ambientais também. Você na área de produtos e eu na área de serviços, prioritariamente, embora ambos possam transitar aí entre essas duas esferas, né? Então, assim, o escritório Teto Arquitetura Sustentável a gente iniciou em 2010, então, embora seja 10 anos mais tardio que vocês, era mais ou menos parecido no sentido de não haver um bom entendimento do que seria arquitetura sustentável. E aí eu vou falar um pouquinho do que aconteceu comigo para fazer um gancho para passar a bola para você. Então, assim, não estou nem falando da parte comercial, né, porque já teve amigo meu que falou que ia passar fome trabalhando com arquitetura sustentável. E aí a importância dos seus sonhos e dos seus objetivos serem maiores do que as críticas de quem não está naquele contexto, né? Mas quando eu comecei, e até hoje, mas hoje muito menos, as pessoas relacionavam a arquitetura sustentável à arquitetura que basicamente empregava equipamentos e tecnologias para se denominar sustentável. Então, de que forma? Através da venda de equipamentos de climatização, por exemplo, mais eficientes, ou vidro com uma transmitância menor de calor. E aí eu falava, não, mas não é essa parte da sustentabilidade que eu quero trabalhar na arquitetura. Eu quero resgatar a maneira de projetar que me deixe, entre aspas, livre de uma climatização, por exemplo. Então, por que eu estou contando isso? Porque, às vezes, você pode ter uma interpretação errada e misturando muito essa questão do que é o mercado e o que vem a ser a sua prestação de serviço. Então, assim, dentro da arquitetura, a parte sustentável que me cabe, me interessa, é prioritariamente a do projeto. E para vocês, dentro desse mercado todo da sustentabilidade, das tecnologias ambientais, qual seria o foco da empresa? Bom, Paulo, o que eu tenho a dizer sobre esse assunto, fazendo um paralelo entre quem faz e quem quer fazer, ou quem deseja ter uma solução sustentável em casa. Eu me lembro que no início, quando a gente começou a trabalhar lá em 2001, 2002, e que o tema sustentabilidade, ecologia, reciclagem ficou em alta em todos os aspectos, eram os dias que a gente não recebia na Ecocaso um contato de alguém
de diversos lugares do Brasil com um produto novo, inventando alguma coisa, sempre reciclando algo, sempre fazendo algo diferente. E a gente virou uma espécie de hub desses caras. Então apareciam lá coisas incríveis, maravilhosas e completas loucuras, né? De gente querendo fazer. Tanto que chegou um momento em que a gente tinha no portfólio uma infinidade de coisas, né? E o próprio mercado, a própria dinâmica de mercado, ela foi selecionando quem queria fazer com tecnologia, qualidade e um negócio sustentável mesmo, ao pé da letra, e quem era romântico e só queria reciclar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e não estava de fato pensando em negócios. Isso foi acontecendo ao longo do tempo. A empresa, num determinado momento, há uns 10 anos atrás, tinha muita coisa no portfólio e a gente atendia de forma abrangente todo um pacote de construção sustentável. A gente tem várias obras completas com diversas tecnologias, mas o próprio mercado e a própria vocação da empresa foi nos direcionando para caminhos onde a gente pudesse desenvolver mais as nossas próprias tecnologias, tanto que hoje a empresa tem marcas próprias, produtos próprios e acabamos nos tornando indústria.